Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Vamos abrir a nossa palavra em 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 7, 1. Amém. E diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, Amém, Jesus. aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. Pai, diante da tua presença nesta hora, queremos glorificar o teu nome, queremos clamar aos céus nesta hora. O Senhor tem liberdade para operar, passeia nesta igreja, manifesta a tua presença. Deus, falando dentro de lugar deste mundo, que essa palavra ministrada, ela venha estar escrita na roda do nosso coração. Cura, salva, transforma, liberta. Que esta série, a qual o Senhor plantou no nosso coração, venha ser uma série de palavras que liberta, que transforma, que muda a história, que muda a vida, que muda a família. Deus, em nome de Jesus, vai fechando agora todo mundo de contato com as trevas nessa hora, toda seta, retaliação, toda tristeza, todo peso, meu Deus, vai cair por terra agora, toda frieza espiritual, em nome de Jesus. Envia tua coletivo de anjos para pelejar no mundo físico e espiritual em prol das nossas vidas nessa noite. Guerreira, Senhor, peleja contra aqueles que pelejam contra a nossa alma. Senhor, põe-te de pé pela tua misericórdia em prol desta igreja, em prol da nossa vida. Enquanto a palavra estiver sendo ministrada, o Senhor tem liberdade, o Senhor tem autoridade para fazer aquilo que o Senhor quiser nesta igreja, para fazer aquilo que te agrada nas nossas vidas. Assim, Senhor, opera prodígio, opera milagre, opera transformação, salvação, conversão. Deus, o Senhor é o dono deste lugar, a casa é tua. Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. E não seja eu, mas o Senhor nesta noite. Entra ministrando a tua palavra, que o Senhor vela para que ela seja cumprida. Ministra nessa noite, mostrando, Senhor, a tua glória, mostrando, Senhor, a simplicidade da tua presença. Ser conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, podeis sentar. Amém? Amém. Hoje nós vamos para a nossa nona série, nono culto, para a honra e glória do nome do Senhor. São 12, estamos pertinho de encerrar, né? Louvado seja Deus, mas tem sido dias tremendos, dias fervorosos, dias de muito aprendizado, de muita transformação. Deus tem impactado vidas através dessa série. Eu tenho recebido mensagens a qual pessoas estão falando que estão sendo impactadas pela palavra do Senhor aqui ministrada. Então esse é o intuito, a manifestação do Espírito do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Capítulo 7 de 2 Coríntios vai falar assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemos de toda impureza. Paulo não fala só de alguma, mas de toda impureza. Amém. A santidade, ela é desenvolvida no temor, gente, não no amor. É isso que nós precisamos entender. A Bíblia diz que para a gente desenvolver a santidade, nós precisamos desenvolver o temor e o tremor da presença do Senhor. Lá em Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja Deus. Então, que a graça de Deus, que ela nos capacita para nos purificar, venha nos purificar nessa noite. Né? Então, a santificação, ela é desenvolvida através do temor. Amém. Muitas pessoas vêm à igreja, muitas pessoas participam do culto e se arrependem, mas não deixam o seu pecado. Por que isso acontece? Ficam tocados na semana, ficam impressionados, ou até se posicionam durante um tempo, durante uma semana, mas depois voltam novamente. Por quê? Porque houve o arrependimento, mas não houve a graça. E o arrependimento sem a graça você não dá conta. Não adianta você confessar, não adianta você se arrepender sem se esconder na graça, sem convocar a graça, sem estar na dependência do Senhor, porque é Ele que expurga os pecados. Amém?
nós vamos entrar nesta palavra, nós vamos nos purificar de toda a iniquidade. Glória a Deus. Amém. De toda a impureza. Amém. Né? Então a graça, ela nos dá poder para deixar para trás tudo que for necessário, né? Então agora nós vamos para o livro de Hebreus. Amém? Amém. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12. Bendito é o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória Hebreus, a Deus. capítulo 12, versículo 14 e 15 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Deus já nos deu quando nós entramos pela justificação, aceitando Ele como único, suficiente Salvador. Amém. Então essa santificação já está dentro de nós. O que ele está falando aqui? Busquem, ou seja, a santificação, busquem externar aquilo que já está dentro de vocês. Amém. Sem a qual ninguém verá Deus, ninguém vai ver Deus sem a santificação. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Olha aí, olha a resposta. Para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui agora a graça do Senhor, ela vai fazer sentido na nossa vida, né? Então não se exclua dessa graça, não se exclua, né? Louvado seja Deus. Ele está dizendo aqui para que ninguém fique afastado, para que ninguém fique excluído, para que ninguém fique de fora. Louvado seja Deus, para que nós possamos receber essa graça. Amém. Aí é o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, nós não podemos receber a graça de Deus em vão. É aquilo que nós trabalhamos no culto passado. Nós temos, mas não a usamos. Nós temos, mas não exercemos. Nós temos o nosso alcance, mas a gente não está buscando. E nós precisamos dessa graça. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Nós vamos para 2 Timóteo, louvado seja Deus. 2 Timóteo capítulo 3, que diz assim: mas você, está falando para cada um, para você saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos em tempos difíceis, certo? Em 2 Coríntios, capítulo 11, louvado seja Deus, antes da gente voltar para essa palavra, capítulo 11, do 12 em diante, do capítulo 11, versículo 12 diz assim: mas o que faço, Paulo está relatando, mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque esses tais são falsos apóstolos, falsos obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Mas lá no versículo 22, Paulo ainda continua: são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Eu também. Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além de coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Gente, isso é vida com o Evangelho. Esse é o verdadeiro intuito do Evangelho: expurgar de nós as nossas vontades, as nossas necessidades,
né? E a palavra vai dizer que Paulo, ele relata o que houve com ele. Paulo está relatando sobre dias difíceis a qual ele viveu lá atrás, né? Aqui ele fala que 5 vezes, ou seja, ele foi açoitado 5 vezes, são 39 açoites. E nós sabemos que os açoites de antigamente, quando batiam, eles tinham ferros nas pontas, então cada açoite arrancava um pedaço da carne de Paulo. E a palavra vai dizer ainda que ele apanhou também com vara. Por que batiam com vara? Porque a vara, ela atinge os ossos. Quem já quebrou um braço, uma perna, machucou um osso, que sabe o quão dor é extensa essa dor, o quão profunda, né? E é uma dor que perdura meses, a dor é insuportável. Então esse homem sofreu muito em prol da palavra. E ele diz que fora tudo isso, ainda tinha angústia interna sobre as igrejas. Então é isso que nós precisamos despertar hoje. Nós também precisamos nos preocupar com a igreja. Precisamos nos preocupar com os ministros, com aquelas falsas doutrinas que estão ali do lado de fora querendo corromper o que a gente está lutando para ensinar aqui dentro. Está lutando para perseverar, para poder administrar aqui dentro. E nós precisamos nos colocar de pé. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aí você pode perguntar, mas pastora, o que vai tornar a nossa vida difícil trazendo isso para os dias de hoje? Louvado seja Deus. Agora nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 5, que diz assim: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Olha aqui o sinal. Então, no quesito, quando ele começa a falar aqui sobre rejeição, está falando sobre a rejeição da graça, está falando sobre o evangelho, né? Então, esses dias difíceis são um estilo de vida qual muitos de nós estamos levando, daqueles que dizem nascer de novo, eu fui salvo pela graça, né? Mas ainda assim não terão amor, não terão perdão, vão amar mais o prazer mundano do que a própria palavra, vão ter um amor desenfreado pelo dinheiro, vão ter afetos desordenados. O que hoje, olha, vamos só dar um exemplo no quesito afetivo, sentimental. A carência. O que gera carência? Para muitos é a falta de um suprimento afetivo. A carência, ela vai se envolvendo num período chamado solidão. A carência vai fazendo você se tornar dependente daquilo que você não é. Deus nos fez dependente de ninguém. A dependência que temos que ter é dele. Amém, Jesus. Glória a Deus. A carência é simplesmente falta de reconhecimento de identidade, amor próprio. Aí a falta dessa identidade, porque quando você não se conhece em Deus, você não é suprida por esse amor. Porque ainda que você não tenha um pai, você não pode viver como se você não tivesse, porque você tem um pai. Ainda que você não tenha um marido, você não pode viver como se não tivesse um marido, porque a palavra diz que ele é o juiz do órfão, da viúva e do estrangeiro, né? E a palavra ainda diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. É uma palavra, é uma promessa, louvado seja Deus. Então quando a gente não consegue se conhecer como filho de Deus e não entender essa paternidade, que tudo começa na paternidade. Quando uma filha vai buscar alguém para namorar, ela vai olhar o que? As qualidades de um pai. Ela vai ver o pai príncipe. Então, hoje, ainda que muitas famílias não tenham essa qualificação vamos dizer assim, de um pai como deveria ser, ou de uma mãe como deveria ser, nós não podemos nos permitir entrar nessa carência e permitir menos do que a gente merece qualquer pessoa entrar. Porque qualquer pessoa que entra, ela vai deixar um pouco dela e vai levar um pouco de você. E tem gente que vai destruir você. Se você não tiver um controle emocional e achar que a sua vida depende de alguém para te fazer feliz, se você não conseguir ser feliz sozinha ou sozinho, ninguém vai conseguir te fazer feliz. Porque você pode ter alguém que possa te dar um mundo, você vai estar incompleto, porque o problema é com você, não é com os outros. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que hoje o mundo nós estamos vivendo esse período de dificuldade, da apostasia, né?
da heresia, da falta de amor, da falta de compromisso, né? Então, o poder que eles estão recusando, que é o que a palavra está falando aqui, é o poder da graça transformadora. Amém. Né? Lá no versículo 7 ele diz assim, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Gente, olha que forte essa palavra. Estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Eu aprendo, mas não executo, então para mim não resolve. Eu tenho que aprender, desenvolver, executar, viver, permanecer na palavra. Amém? O Evangelho ele tem sido pregado de uma forma gigantesca, nós temos visto isso, né? Como nunca houve sido pregado antes. Milhões investidos em templos, milhões investidos em livros. Hoje nós temos várias livrarias com estudo bíblico, com livro, Bíblia de todo jeito, tamanho, cor, né? Muitos eventos com alguém trazendo a palavra do Senhor, templos enormes, conferencistas. Então, tudo certo. O problema não é quanto está sendo investido, mas o quanto está sendo absorvido. Nós temos igrejas envolvidas nisso, aprendendo sempre, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Porque que Paulo, nós temos visto Pedro, Jesus, trabalhava tanto essas palavras. Essas palavras são para nós, que estamos dentro da igreja. Esse culto de uma série, Vida com Deus, 12 cultos, é para quem está na igreja, para quem conhece o Evangelho. Não é que as outras pessoas que não estão não vão ouvir, não é isso. Mas a palavra que está sendo pregada e falada aqui na Bíblia são para as pessoas que conhecem a palavra de Deus. Amém. Não é para aquele que não compreende, que não tem salvação, que está lá no mundo e que muitas das vezes nunca botou o pé na igreja. A própria palavra está falando conosco, Jesus está falando conosco, que nós temos o conhecimento, nós ouvimos, mas não estamos vivenciando da forma que é para vivenciar. Amém? Aleluia. Então nós não estamos conseguindo verdadeiramente alcançar esse conhecimento da verdade. E como é que a gente reconhece alguém que está nesse caminho da verdade? Estilo de vida, mudança de hábito, sendo honesto, Amém. honrando a palavra. Amém? Quantos Amém. casamentos são destruídos porque alguém começa a honrar, faz aquela promessa ali, não vou te abandonar, não vou te deixar. Aí troca a pessoa como se troca de roupa. Eu estava pesquisando esses dias e nós temos um problema muito grande. Eu digo no meio cristão, de quem conhece a palavra. A taxa de divórcio está equiparada com o que está acontecendo lá fora. Então, está igual com o mundo. Isso não era para acontecer, porque nós temos um conhecimento. Nós buscamos Ele. Nós não estamos aqui como meros espectadores, não. Nós estamos aqui para aprender, para absorver, para vivenciar. Louvado seja Deus. Aleluia. São os homens, são as mulheres. É isso, é aquilo. Cada um quer botar uma culpa, mas não existe culpa. Cada um tem a sua parcela. Ninguém vive sozinho. Quando se trata de casamento, ninguém mora só, não. São dois ali. Cada cabeça pensa de uma forma diferente, mas são duas pessoas. E o Evangelho está aqui nos ensinando de como o homem deve amar a sua esposa, como ele deve lutar pela sua família, como a mulher tem que ser sóbria, vamos dizer assim, dentro do que é cuidado de família, como ela deve se portar. Tem tanta gente preocupada com os filhos, com o marido. Estou falando que os filhos não são essenciais, mas estão esquecendo o casamento. São tantos pormenores, mas eu quero te alertar hoje: ninguém cai, ninguém escorrega numa grande montanha. É sempre nas pedras pequenas. Porque a pedra grande você consegue enxergar, então você dá conta de desviar. Agora aquelas pequenas pedrinhas podem te fazer derrapar no meio do caminho. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória Então a Deus. Paulo diz que estas coisas tornam os tempos difíceis. Ser morno é contagioso. E o lugar mais difícil de se pregar é no meio cristão. Não generalizando, mas hoje é muito fácil ver uma pessoa morna. O inimigo tem trago essa ideia para a igreja de uma vida fácil, de uma vida tranquila. Gente, nós estamos vivendo as nossas últimas horas e eu vou te mostrar isso hoje, como o Senhor está pertinho. Louvado seja Deus. Aleluia, Nós glória a não Deus. podemos mais brincar. Não dá para ser morno.
E Deus não está falando com o morno lá de fora, não. Eles estão falando com os mornos que conhecem a palavra. Com o morno que está dentro da igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Apocalipse 3,16. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Apocalipse 3,16. Que diz assim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Todas essas cartas escritas em Apocalipse, a gente sabe, e falou isso no culto passado, que são cartas às 7 igrejas e que também trazem uma palavra profética para os nossos dias de hoje. Mas alguns estudiosos, não anulando essa parte, eles não contradizem essa aplicação. Eles entendem que essas igrejas, ela representa a ordem cronológica da vinda de Cristo. A primeira, no momento em que Jesus subiu ao monte, no momento da transfiguração, no momento onde ele sobe e o momento da sua volta. A primeira igreja em Éfeso, lá do capítulo 4, a gente vai ver depois, Jesus disse a ela que ele perdeu o primeiro amor. A igreja perdeu o primeiro amor. Quando Constantino ele legalizou o cristianismo em Roma, foi 304 depois de Cristo. Os cristãos eram o quê? Perseguidos, não era? Sim. A gente sabia que os cristãos naquela época, eles viviam nas catatumbas escondidos. Eles eram lançados quando encontraram para animais ferozes nas arenas, para ali serem mortos. Mas 100 anos depois houve uma legalização, e depois dessa legalização nós podemos ver, antes vamos dizer que era 10% de cristãos em Roma, e depois da legalização vamos dizer que aumentou a taxa, vamos dizer que foi para 40%. Mas, olhando, estudando, pesquisando, o problema com o álcool continuava, com a prostituição continuava, com o divórcio continuava, com a mentira desenfreada continuava, a rejeição a Cristo continuava. Então Jesus diz a essa primeira igreja: você abandonou o primeiro amor. Está todo mundo comigo? Glória a Deus. Então a sétima igreja, que representaria a última quer dizer quem? Nós, a última igreja antes da vinda de Cristo, a sétima. Então de lá para cá, Deus vem falando com os cristãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus vem falando porque nós é que precisamos ser a potência para trabalhar lá fora. Amém. Se a gente não consegue se firmar aqui dentro, como é que nós vamos propagar? Aleluia. Como é que nós vamos vivenciar? Apocalipse capítulo 4, versículo diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de uma trombeta, ao falar comigo, e disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Amém. É assim que vai acontecer. Nós vamos subir, e nós precisamos estar preparados. Glória a Deus. Lá no capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: ao anjo da igreja, eu queria que você atentasse a essa palavra, ao anjo da igreja em Laodiceia. O que João está falando? Ele não diz a cidade de Laodiceia. Não é para todo mundo. É para quem vai entender, é para quem vai pegar, é para quem vai vivenciar. Ele está falando para a igreja, ele está confrontando a igreja. Ele diz: se preparem, eu estou voltando. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra ela vai ser pregada a toda criatura. Aleluia. Mas para subir, há uma vertente. Glória a Deus, Pai.
Tem que ter obediência, arrependimento, confissão de pecado. Então Jesus está lutando para não perder aqueles que já estão dentro da igreja. Ele está alertando quem está dentro da igreja. Olha que amor é esse. Ele bate o tempo todo nessa palavra: conheça as tuas obras. Ao anjo da igreja em Laodiceia, a igreja está falando com o povo que está na igreja buscando ouvir a palavra. Glória a Deus. Então se você é fiel, você vai entender a fidelidade de Deus. Aleluia, Pai. Ele diz assim: estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia. Então ele está dizendo: se você é fiel e verdadeiro, você vai contar a verdade, você gosta ou não. Você vai ser fiel, independente da circunstância estar favorável para você ou não. O que acontece, louvado seja Deus, é que muitos estão falando aos pregadores o que querem ouvir. Amém. Glória a Deus, está todo mundo comigo? Aleluia. A igreja, gente, não é restaurante para que você venha escolher o cardápio, não. E se tiver gente que acha que é assim que funciona, vou logo dizer: o dono do restaurante está presente, ele já escolhe o cardápio, chega aqui, ele só entrega. Ele não pergunta. Se você é convidado para uma festa, você não pode dar pitaco no que vão servir. Aleluia. Se você compreende que Deus vai te dar, muitas das vezes não é o que você quer, mas o que você precisa, para poder você chegar até o final, perseverar com a coroa da vitória, para que ninguém te roube. Glória a Deus. Você vai começar a entender e mergulhar dentro dessa presença que te liberta, que te salva, que te cura, que te transforma, que muda, que vai te confrontar. Amém. Nós estamos no nono culto, muitas pessoas estão sendo confrontadas. Muitas pessoas estão sendo transformadas sem saber. Aleluia. Tem gente que manda Glória a assim Deus. umas dúvidas, algumas perguntas, ou quando acaba o culto manda um direct, e eu fico vendo o quanto que o Senhor está trabalhando. Cada dúvida nossa é sinônimo, é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. Aleluia. E que aquilo que a gente tinha como verdade começa a ser questionado. Glória a Deus. Porque a nossa verdade tem que ser a verdade de Cristo. A verdade que a palavra nos diz, nos instrui. Aleluia. O intuito disso tudo, Jesus quer nos levar para o céu, Ele quer morar conosco. Glória a Deus. Ele não quer só habitar aqui, Ele disse: aqui eu quero habitar. Aleluia. Tem uma promessa que Ele habitaria no meio de nós, Ele habitaria conosco, Ele estaria conosco. Aleluia. Mas não é só isso que Ele quer além. Que Deus amoroso é esse, que amor é esse que não abre mão. E a gente não consegue entender. Verdade, Jesus. Porque estamos com os olhos voltados para dentro de nós. Os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas inquietações. Lá em Êxodo 23:8, aleluia, Amém. a palavra vai dizer assim: não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. No momento que você persuadir alguém com bajulação ou suborno, seu discernimento vai embora. Jesus, ele não é um pregador bajulador, ele é uma testemunha fiel e verdadeira, como nós acabamos de ler. Ele fala a verdade o tempo todo. Quer você goste, quer não, Jesus está falando a mesma coisa, confrontando você na palavra. O fato de você se enganar com suas mentiras, com uma vida de meia verdade, não anula as verdades que Jesus falou e deixou na Bíblia para nós. Amém, Jesus. Quantas das vezes eu já me encontrei em situações que eu fico assim: meu Deus, as pessoas querem uma troca. Eu já me afastei de pessoas que confundem as coisas. Eu não tenho problema nenhum em me afastar de gente assim. Não gosto de gente bajulador, não gosto de gente falsa. Aquilo que eu tenho para falar eu falo, mas aquilo que eu tenho para ouvir eu acho bom. Eu gosto muito de gente direta, saiba falar, mas que tenha uma diretriz. De gente que diz assim: vou mandar um pix para você aí, eu queria uma oração nesse sentido. Bloqueei na hora, nem tenta, nem pensa. Já bloqueei mesmo. E pessoa que eu conheci, Amém. a oração não se vende. E se alguém achar que está doando algo para a igreja, está fazendo algo na vida do profeta, está fazendo algo na vida do pastor para escravizar ele, você está enganado.
Porque Deus arranca e bota outras pessoas no lugar. Porque Verdade. ninguém, Glória a quem Deus. vive da obra não depende de A ou de B ou de C, depende do Senhor. Amém. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Deus revela com dinheiro, sem dinheiro, Deus fala, Deus cura. É verdade. Ele não, o céu não se move por isso. É A verdade. sua fidelidade com Deus é que vai diferenciar aquilo que Deus tem para trabalhar na sua vida e você Amém. entrar na manifestação do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Amém, Senhor. Seus dízimos, suas ofertas, seu voto, sua primícia. Isso aí é o quanto você disse que você tem de gratidão ao Senhor. Ponto. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Não tem nada a ver de você ir para o céu ou não. Ir para o céu é você confessar, é você se arrepender, é você tomar a postura de crente É que conhece a verdade. palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então ele está dizendo aqui, não suborne. Ixi, outra coisa que diz assim, vai entregar, pastor, a senhora pode vir aqui? Olha, eu vou, quanto que é? Pode falar o Pix, mas a palavra é essa. Não vou. Não vou. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada preço de sangue. As almas que estão ouvindo a palavra, ainda que elas não aceitem, ainda que elas não recebam a palavra, isso é um problema delas, mas quem está pregando tem que ter fidelidade. Amém. Quem está Verdade. pregando tem que ter conceito no altar, tem que ter vida com Deus. Glória a Deus. Porque lá no dia do julgamento, até o que nós estamos pregando aqui, nós vamos prestar conta. Aleluia. As vidas que foram corrompidas. Quem é você para anular o nome da vida de alguém no livro da vida? Verdade, Pai. Eu ouço, gente, eu ouço cada coisa absurda no telefone. Olha, pastora, fulano me proibiu de ir para a igreja, está tirando o nome da pessoa do livro da vida. Lugar da igreja é lugar de pecador. Não tem outro Glória a lugar Deus, não. aleluia. É aqui. É nas igrejas, templo é lugar de pecador. Amém, Pai. De quem está buscando se arrepender. Aí você olha para a pessoa e diz, não tem mais jeito, não vai ser salva. É Deus. Quando Deus anula a sentença, nem se tu orar 50 mil vezes, jejuar 3 anos, Deus não libera. Amém. Porque a sentença Glória vem a dele, a Deus, vida é dele. aleluia. A chave da vida da morte está na É palma da mão verdade. dele. Glória a Louvado Deus, seja Deus. Amém, Pai. Então tem gente que para receber uma profecia, uma revelação, é ali bajulando e para ver se Deus, gente, quem te olha é Deus. O verdadeiro profeta, ele abre a boca só quando Deus manda. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus fala, fala. Quando não fala, não fala. Vai inventar para quê? E se você der um péssimo alimento, você é responsável. Tem muita gente que diz assim, pastora, por que você não convida algumas pessoas para pregar? Eu pouco confio em poucas pessoas para vir pregar aqui, para fazer uma oração aqui, para ministrar. Aqui é lugar de todo mundo que tem uma oportunidade para dar um testemunho, para dar a palavra, o lugar é aqui. Amém. Aleluia. Agora, para dar uma palavra aqui, tem que ser o mesmo alimento que eu forneço. Porque se der um alimento errado, vocês vão passar mal. Glória O a negócio Deus. não vai digerir bem. Aleluia. E aí lá vai eu ter trabalho dobrado para trabalhar na palavra e tirar a dúvida que não era nem para ter mais. Amém. Aleluia, Senhor. Então o cardápio diferenciado só se estiver no controle de Jesus, porque se não Amém. tiver, Aleluia. não vai. Glória a Deus. E aqui, faça chuva, faça sol. Vai doer, fica quem quer, mas a palavra vai ser pregada. Aleluia. Glória a Tem Deus. lugar que eu nunca mais fui pregar. Aqui em Senador Camelo, me chamaram só uma vez. E eu fico muito feliz, tá? Por quê? Porque a palavra foi pregada de acordo com aquilo que Deus disse. Amém. Talvez me convidaram para pregar na igreja aqui. E eu tinha pouco tempo, ainda não tinha me conhecido muita gente aqui ainda, mas acharam, sempre dão um jeito de achar o endereço da gente, que Deus manda, né? Telefone, endereço. Aí me convidaram, pastora, a senhora pode ir pregar e tal, posso. Falei, para deixar Jesus falar, tá bom. Aí cheguei lá na igreja e tinha uma comissão de obreiro, pastor e só homem. E eu de mulher no altar. Eu falei, agora vai ficar bom. Tem gente que respeita o ministério da gente, tem gente que não. Verdade. E aí, fui pregar nessa igreja, o céu abriu, Deus desceu. Glória a Deus. E para não dizer que eu não menti, que eu não vou usurpar nada, mal me deram a parte do Senhor na hora de ir embora. Eu tive que parar o culto para dizer assim, irmãos, por gentileza, parem de conversar. Deus está falando no altar. Tem alguém pregando a palavra aqui. Então a gente vai passar por muita coisa por causa da palavra de Deus, por causa da obra de Deus, pelo amor que a gente tem pelas igrejas, igual o Paulo Glória a falou. Deus. Por que ele foi açoitado?
Por que ele apanhou? Ele foi preso, ele foi perseguido. Obra. Verdade. Ninguém quer ouvir a verdade dói, a verdade confronta, ela machuca. É verdade. Louvado seja Deus. Amém. E nós não podemos pregar o evangelho meia boca, é por isso que está dizendo que tá. Aleluia, Jesus. Primeiro Glória pelo a cumprimento da Deus. palavra de Deus. Mas as coisas estão se estendendo de uma forma que não é para se estender. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. 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 Pai. Então essa situação a qual nós estamos vivendo, nós não podemos entrar nessa parte do suborno, da bajulação. Nós precisamos viver igual testemunha fiel e verdadeira como Jesus foi. Amém. Como Ele é e como Aleluia. Ele será. Aleluia. Amém? Deus, amém. Glória a Deus. Lá em Apocalipse 3,15 vai dizer assim. Louvado seja Deus. Todo mundo comigo? Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Ele diz aqui: conheço as obras que você realiza. O que ele está dizendo aqui? Ele conhece as nossas obras. É verdade. Frio são aquelas pessoas que não querem buscar a Deus. Essas são as pessoas frias. E aqui, ao chegar no quarto, o Senhor já está divertindo. Conheço as tuas obras. Eu sei quem é frio, quem é quente, quem é morno. É verdade. São aquelas pessoas que preferem estar no mundo, nos bares, nas festas, aonde o seu Deus é o seu time de basquete, seu time de futebol. Amém? Amém. Aqui, ele diz: você não é frio, nem é quente. Então, quem é o quente? Já que a gente sabe quem é o frio. Quentes são os apaixonados por Deus, os Aleluia, apaixonados por glória a Cristo, Deus. que vivem a sua palavra, que o adoram em espírito e verdade, Amém. aqueles que estão buscando uma melhoria, aqueles que Aleluia. confessam Ele como único e suficiente Salvador, aqueles que Deus. lutam em batalha para poder abandonar o pecado. Esse é o povo quente, é o povo cheio de Deus, é o povo a qual Pedro diz, Paulo diz também, que aquele que não nascer de novo, não for batizado na água, no Espírito, o Espírito é fogo, Amém. é presença de Deus, aleluia, santidade. Amém. Fogo simboliza isso, poder, autoridade, santidade. Verdade. Louvado seja Deus. Amém. Amém? Aleluia. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra é onde ele diz aqui, lá no 15: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você for, próprio Deus, quem dera você fosse frio ou quente. Jesus está dizendo que é melhor você ser do mundo e você ser apaixonado por Jesus do que você ser meio termo. Verdade. Deus está falando com a igreja. Aleluia. O povo que está dentro da igreja morno. Louvado seja Deus. Aleluia. E estão dizendo que estão na igreja, que servem Ele, que obedecem Ele, mas não amam. São piores do que os que estão lá fora, que não Amém. conhecem Verdade. Ele. É isso que Ele está dizendo. Isso é impactante. Ele está falando com quem está dentro da igreja. Aleluia. Porque ele está falando se referindo à igreja que olha na Odisseia. Ele não está pregando num culto na rua. Ele não está pregando num bar. Ele não está pregando no hospital. Ele está falando para o povo da igreja. Aleluia. O povo que está dentro da igreja está morno. Glória a Deus. Lá no 16 ele diz assim: assim, porque você é morno e nem é quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que é morno? É uma pessoa que tem calor suficiente para se misturar com quem é quente. Sabe cantar louvor, veste as camisetas da igreja, fala que nasceu de novo, usa, né, os termos bíblicos: Jesus me ama, Ele me salvou. Ele se mistura com o quente. Se mistura, mas não é. Mas é frio o suficiente também para se misturar com quem é frio. Louvado seja Glória a Deus. Esses frios fazem, esses mornos fazem o que o mundo faz. Vão no embalo do mundo. Então o morno, ele é um camaleão. Camaleão, quando ele está no lugar e não vai mudando de cor, para ele se adaptar, para ele se camuflar. Verdade. É para ele se camuflar contra os contra-ataques, contra os predadores. O camaleão crente, ele se mistura de acordo com o ambiente. Se for para estar com as coisas do mundo, ele também está. Mas se for para estar também no reteté lá, nos crentes lá subindo o monte, ele também está. E a palavra é bem clara. Jesus fala em vomitar. Vomitar.
O vômito é terrível. Ninguém tem um vômito silencioso. É aquele estrondo. E quando vem, ninguém pode segurar. Está todo mundo aí? Sim. Amém. Quem é que pode vomitar o que está fora? Por que ele está falando de morto dentro da igreja? Porque ele não vai vomitar quem está lá fora, quem não conhece, quem não declara ele como Salvador, quem não está buscando, quem não está louvando, quem não está orando, porque já está lá fora. Amém. Ele está falando, eu vou vomitar porque já está dentro. Quando você come uma comida que te faz mal, você vai vomitar ela porque ela não consegue digerir, ela começa a te fazer mal. Mas porque ela entrou, porque se ela estiver fora, você não consegue, você não comeu. Então Deus está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que estão mornas. Amém? Glória a Deus. Deus vai vomitar aqueles que estão dentro da igreja, mas não pertence a Ele. Amém? Pregou em meu nome, fez prodígio, fez maravilha, mas afasta-te de mim, maldito. Ou seja, está usando o que eu te dei, está se favorecendo com aquilo que eu te entreguei, mas não quer intimidade comigo. Intimidade sem comprometimento é abismo. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Amém. Jesus nunca vai vomitar uma pessoa que é crente verdadeira. Nunca. Nunca. Então, a gente não pode chamar uma pessoa que é morna de crente. Ei, mas, é crente. Chama, não. Se Deus não falar para mim quem é e quem não é, ou é fulano, Pai do Senhor, ou é ciclano. Deus conhece quem é quem. É verdade, Jesus. As pessoas que estão frias, que estão perdidas, elas levam uma vida sem esconder para ninguém. Aqueles que gostam de beber, aqueles que querem uma vida desregrada. Estou falando de vida desregrada. Que estão ali no meio de pessoas que são usuárias de droga, que estão prostituindo o seu corpo. Muitas das vezes nem ouviram falar de Deus, nunca foram numa igreja, está tudo certo, elas não escondem a vida que querem levar. Ok. Jesus está dizendo, eu prefiro que seja assim, do que alguém que está dentro da minha casa. Diz que me serve, diz que anda comigo, mas não vive a minha palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Os mornos estão por aí, dizendo que são salvos, dizendo que oram, que Jesus é Senhor. Ele está dizendo, Senhor, que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Ele conhece as nossas obras. Não tem esse negócio, Deus conhece meu coração, não. É as nossas obras. Glória a Deus. Que vão fazer a diferença, que vão impactar a nossa vida. Amém. E vai fazer a diferença naquele grande dia. Naquele grande dia tu vai perguntar, ei, como tu se sentiu, irmã Elzita? E aí, irmã Ludmila, tu se sentiu como, irmã Lúdiva? Ele vai dizer, o que tu fez? Apocalipse diz que todos nós temos um livro. E está tudo sendo anotado lá. O que eu fiz de bom, que esse é o julgamento, é obra. Aleluia. Não é sentimento, é obra. Os sentimentos estão na alma. Quem não sabe que o sentimento provém da alma, é tudo na alma. Aí a alma é que vai detectar todo o ambiente, sondar tudo para que tu possa se manifestar aqui. Aleluia. O que tu vai fazer de bom, o que tu vai fazer de ruim, o que tu vai escolher para tua vida. Louvado seja Deus. Amém. Tá puxado, vai acabar. Jesus. Se você acha que não precisa ser salvo e que não há razão para ser salvo, é mais difícil de se alcançar, mas não é impossível. Gente, eu tenho experiência de pregar para uma pessoa que nunca ouviu, na verdade, a palavra de Deus, porque tem gente que vai na igreja, tá ali, só uma palavra, ouve ali, mas nunca ouviu verdadeiramente a palavra de uma forma que entra. E a pessoa fica assim, com sede. Meu Deus, fala mais, prega mais. Ela não fala nem de revelação, ela está com sede de Deus. Amém, Pai. Do que para uma pessoa que está aqui vindo todo dia para o culto, você está pregando, sabe quanto tempo eu estou levando? Mais de 4 horas, 5 horas para fazer essas palavras aqui. Aí tem gente que dia de culto, não vou, não posso, não quero. E você está aqui ministrando a palavra, ministrando. E o povo só busca se tiver revelação e profecia, se não tiver mover, se o céu não descer, não abrir. Aleluia, Jesus. Você tem que querer ao dono que faz tudo isso. Amém. Porque se Deus quiser descer dentro do teu quarto, igual ele desceu para Salomão, o céu abriu e ele apareceu de madrugada. Salomão, o que é que tu quer? É verdade. Pede aí o que tu quer. E ele, eu quero sabedoria. A conduzir esse povo. Aleluia, Senhor. Porque ele não só se manifesta em ambientes, em culto, não. Deus está em todo lugar, ele só se não manifesta em todo lugar. Todo lugar ele não manifesta, não. Ele é dono do céu e da terra. Mas tem lugar que ele não desce. Aleluia. Porque não dá lugar. Então é isso que nós precisamos. Ter essa visão espiritual. Ele conhece as nossas obras. Amém, Pai. Olha, uma visão espiritual. Se vocês forem ler o Novo Testamento, vão falar sobre 4 visões espirituais.
a visão aberta, é como se fosse um telão, você vê, né, uma tela de TV, vê passando muito rápido, cada um tem uma forma, mas existem essas 4, né? O transe, que é quando os seus sentidos são suspensos, e é como se você estivesse fora do seu corpo, você vê tudo acontecendo. Tem muita gente que parece que está dormindo, mas não está, ou está acordado, e Deus te transporta para outro lugar. Isso é translado espiritual, isso acontece. Os sonhos e através do seu espírito. Deus está aqui, Deus começa a falar em discernimento, Deus começa no seu espírito a revelar. Eu lembro que antes do Covid, eu estava num monte uma vez com o pessoal, e ali todo mundo orando naquele fervor, e eu fiquei parada. Eu não conseguia me mexer. E aí o Senhor, era como se eu saísse, eu via o meu corpo, eu via todo mundo ali embaixo orando. Mas era como se eu saísse, a minha alma saía do corpo e Deus me levava num lugar. Mas era aquele lugar extenso, é como se fosse um deserto, e muita cova aberta. Cova aberta, cova aberta, aberta, aberta. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O Senhor disse, ora, prega a minha palavra, muitos vão descer. Quando o Senhor devolveu o meu espírito a outra irmã, Deus revelou para ela também. E ali foi um clamor tremendo. E nesse dia, eu nunca me esqueço, nós estávamos orando quando o Bolsonaro levou uma facada. Nós estávamos no propósito do monte, nós estávamos orando por ele. E foi quando o Senhor me trouxe essa visão. Outros anos, antes disso tudo acontecer, eu também morava no condomínio, vocês lembram? Nós estávamos no culto no lar. Deus me tomou de uma forma tão grande, me levou num lugar de desespero. E eu via tanta gente chorando, tanta gente gritando, e a terra abria e muitas pessoas caíram. Eu falei, gente, Deus vai entrar, muita gente vai morrer sem a salvação, vamos pregar. E o Senhor disse assim, prega a minha palavra, prega, 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 muita gente vai descer. E naquele dia assim, Deus me tomou, foi profundo, né? E eu ouvia rangido de dentro, gente gritando, gente, sabe, morrendo sem ter como falar. E aquele outros gritando, outros gemendo, muita dor. E assim, foi tremenda a forma que o Senhor me tomou. Você falou que ia ser tão rápido a morte que você só via as patrolas passando assim, que não dava tempo de enterrar os corpos. Foi muito forte o que Deus fez naquele dia. E isso foi muito de Deus. Foi muito rápido. Então, assim, Deus, quando Ele quer falar, Ele fala, Ele faz, Ele revela, Ele Glória a Deus. Se a gente der lugar, Deus usa pecador. É Deus usou foi Senhor. Pedro que negou Ele. Deus usou foi Paulo que era perseguidor da igreja. Deus usou Moisés que foi um assassino. Deus vai usar quem está disponível, quem quer Ele. Não é pelo seu dom, não é pela sua habilidade, porque a habilidade é Ele que dá. Eu conheci gente na minha caminhada que não sabia ler a Bíblia, mas se fosse pregar para você, só dele ouvir. Aleluia. Ele era um irmão da igreja. Gente, para mim, quando mais eu aprendi era quando aquele irmão ia pregar. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Não ouvia, ele aprendeu ouvindo, porque ele não sabia ler. E eu achava aquilo magnífico. Como é que alguém consegue aprender ouvindo e não consegue ler? E Deus usava ele tremendamente na palavra. Então isso que é quem está disponível. Não é aquilo que não sabe, porque muitas das vezes o teu conhecimento vai atrapalhar Deus agir. Porque você acha que sabe, você acha que tem, você acha que conhece. E quando se trata de Deus, ninguém sabe nada, conhece nada, tem nada, nós não somos nada. Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. É isso que Ele está dizendo, vocês não são nada. É melhor ser quente, ser frio do que eu vomitar vocês. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele tem levantado pessoas para pregar. Os remanescentes, os das últimas horas. Se você pregar para alguém que precisa ser salva, ela vai entender que ela não está salva. Mas Jesus está dizendo que para as pessoas da igreja de Laodiceia, Jesus nos ama tanto que Ele deixou o evangelho, um estilo de vida para que a gente seguisse. Para depois não dizer, eu não deixei, eu não falei, eu não deixei escrito. O modelo de vida está aqui. Amém. A gente tem facilidade de se encaixar nas estações. O frio, cada um vai usar um moletom, a cor é o roxo, a cor é o vermelho, o verde e a cor da estação. E lá vamos nós consumir.
Mas consumir a palavra, para a gente viver esse estilo, são poucos. Verdade. Então Jesus nos ama tanto, que ele pegou e deixou um estilo de vida para dizer assim, olha, façam isso porque vocês vão morar comigo. Amém. Amém, Jesus. Não Amém. adianta eu pregar um evangelho para massagear o ego de vocês aqui, e no final vocês não entrar no reino, e no final o Senhor disse assim, aquelas almas que eu te dei, que eu te entreguei para tu cuidar e tu não pregou. Quantos vão ser responsáveis por isso nesse dia? Tem muita gente que está no altar, que não rouba, que não adultera, que não mente, mas está sendo negligente na palavra. Verdade. Louvado seja Deus. Aleluia, E tem uma conduta cristã perfeita, uma família perfeita, mas negligencia a palavra. Verdade. Pai e mãe educa por amor. Pai e mãe corrige por amor. E por que a gente acha que o evangelho, que é de onde vem todos os ensinamentos, tem que ser um evangelho de amor sem correção? Um amor sem confronto, sem mudança, sem transformação, não existe. É necessário, gente. Olha que delícia, nós passamos por várias transformações ao nascer. A gente é gerado 9 meses dentro de uma água. Quando sai para respirar, dói tudo. A ciência já fala que dói. Por isso que a criança chora, porque dói Verdade. para respirar. Mas olha a adaptação. Aí começa a engatinhar, aí depois andar. É uma etapa, é ciclo. Não adianta a gente querer pular processo. Quem engatinha não vai correr, não. Vai andar. Verdade, Jesus. Louvado seja Glória a Deus. Então lá no juízo final nós vamos prestar conta de tudo que está sendo pregado aqui. De como você está vivendo o evangelho na sua casa. Você tem facilidade para pregar para alguém de fora, mas dentro de casa nós temos essa dificuldade. E aí eu prefiro que muitos fiquem com raiva de mim do que eu carregar a responsabilidade do sangue de alguém sobre mim. Porque eu não fiz o que era para ser feito. Esse eu digo para Deus, eu não quero não. Você gostaria de ter o sangue de alguém nas suas mãos? Não. Quantas das vezes, você já pensou se você tem o sangue de alguém nas suas mãos? Quantas vezes era para você ter pregado e a pessoa morreu ali sem antes ouvir? Deus te deu a habilidade e a capacidade para você pregar? Não perca a oportunidade. Aleluia, Pai. Uma Glória a vida é uma Deus. pedrinha na sua coroa. Amém. E para pregar o ID é qualquer um, não tem dom, não tem capacitação, é só ter a palavra. Aleluia. Quem está Pai. ali disse Glória a assim, Deus. Jesus, quantas pessoas eu já desmontei só assim, Jesus te ama. Aleluia. Uma vez na São Paulo de Libertação, nós estávamos mais de 3 horas. E expulsava legião e manifestava outro, o demônio saía, vinha outro. Eu falei, Deus, todo mundo cansado, eram 5 homens segurando uma menina magrinha. Eu, a Ludmilla e a Ludva já cansada, exaurida. E o Senhor disse assim, fala que eu amo ela, porque o problema dela está na paternidade com o pai. Eu falei, o que, Jesus? O Senhor disse para ela que eu amo ela. Aí o Senhor foi me dando as instruções, eu fui falando. Saiu aquela caixa de demônio que estava na menina. Ela rasgava a Bíblia com a boca, o olho dela ficava branquinho, ela cuspia na gente, batia. Foi coisa de filme. O amor, ele salva a gente. É Uma palavra Deus, sua pode aleluia. fazer a diferença na vida de alguém, uma palavra de amor. É verdade. Não é que nós vamos anular o pecado de alguém e passar a mão na cabeça. Mas nós não somos aqui para ser juiz, não. Quem é juiz está de prontidão, prontinho, só Glória a aguardando o Deus, grande é verdade. dia. Glória. Nós estamos aqui para ser mão estendida, para ser ombro amigo, para ser uma verdade. palavra de conforto. Amém, Jesus. Uma Verdade. vez me chamaram na casa de uma pessoa e era um usuário. E ele disse assim, pastora, eu estou tão cansado. Eu amo minha mulher, mas eu não queria fazer o que eu faço. A pessoa não tem força, eu vou dizer, porque tu faz porque tu quer, porque tu não tem vergonha na cara. Não, gente, tem muita coisa que vai além disso. O inimigo, ele escraviza sem grade, sem te prender, sem te amarrar numa corda. Existem prisões sem grades. Uma palavra sua pode amenizar a dor que está ali. Quem é que vai pegar alguém que ama e vai machucar por querer? Não existe isso. Então o amor está se esfriando porque as pessoas estão julgando mais, ao invés de amar, de cuidar, de respeitar, de viver. Se você cuidar da sua vida e a sua vida for um estilo de vida de acordo com o Evangelho, já vai mudar a mente de muita gente. Aleluia. Porque a palavra de Deus sobre a minha vida e a tua vida não vai ser anulada por causa do achismo de ninguém, Aleluia. do pensamento de ninguém. Se alguém disser assim, Raquel, o que é isso? Não é pastora não, Deus não usa não. Não vai fazer diferença na minha vida, porque eu sei que eu sou em Deus. E eu sei quem é o Deus que eu Glória a sigo. Deus. Eu não estou aqui para Aleluia. agradar homem, é para desagradar mesmo. É para deixar o pau quebrar.
e deixar Jesus fazer a obra. Glória a Deus, aleluia. Ele se responsabiliza. Verdade. Ele sabe o que ele está fazendo, quem não sabe é nós. Ele sabe. Louvado seja Deus. Amém. Então o nosso estilo de vida, a nossa compostura vai calar a boca do povo, vai chegar uma hora que o povo vai até cansar de falar. Nem liga, não deixa ninguém te paralisar. Porque vão olhar para o teu passado, vão te condenar pelo teu passado. Todo mundo que vê alguém mudando de hábito vai te querer te prender lá atrás. Verdade. Só que você não está mais lá, louvado seja Deus. Se você está aqui, você está buscando uma mudança. Você está buscando um conserto. Você está deixando na cruz tudo aquilo que te impede de avançar. Glória, glória ao Pai. Então quem te conheceu no passado, verdadeiramente ele não conhece o Deus que você serve. Verdade. Porque o você de hoje, o eu de hoje, amanhã não vai ser mais a mesma pessoa, porque nós vamos estar em constante evolução com Cristo. Glória a Deus. Não podemos deixar ser acorrentado porque o povo está falando, não, gente. Aleluia. Quem vai te salvar é Deus, meu povo. Quem tem a salvação é Ele, a graça para a mudança é Ele. Às vezes tu fica até com medo, ai meu Deus, verdadeiramente eu ainda com medo, como que eu faço a graça? Fica calado, para de contar a tua vida por aí, só vão falar da tua vida se tu abrir a boca. Ai, hoje eu acordei mal, aí posta lá no Instagram, hoje eu não estou bem. Ai, hoje meu marido está assim, minha mulher está assim. Fecha tua boca, meu irmão, vai contar para quem vai resolver tua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vai falar para quem, aleluia. quem vai mexer o céu na terra. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos quase encerrando. Versículo 17, 18, ele vai dizer assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Amém. Louvado seja Glória Deus. a Deus. O foco de Jesus é que você compre algo que você não possa comprar. Verdade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá para Mateus, para nós encerrar aqui um pouquinho essa parte da palavra. Mateus, capítulo 13, versículo 45, vai dizer assim. Mateus 13, 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Aí nós vamos agora para 2 Coríntios 5,15. Jesus está ensinando o que nós temos que comprar. Louvado seja Deus. Amém. Vai dizer assim, 2 Coríntios 5,15. Louvado seja Deus. Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Mateus capítulo 25, versículo 1. Aleluia. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lamparinas, saíram a encontrar com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo na vasilha. Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. Aleluia, glória a Deus. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram-se as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabe o dia e a hora, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A diferença é quem está com a candeia cheia. As prudentes compraram as candeias e os óleos, mas as nessas somente as candeias. Isso quer dizer, as prudentes deram suas vidas inteiras. As tolas deram apenas o que acharam que era necessário para serem salvas e retiveram parte da sua vida. É verdade. No verso 10 e 13, por exemplo:
Ele está falando aqui. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. Amém. Deixa eu perguntar. Um exemplo. Ludmila vai casar com o João. Ludmila, casamento perfeito, relacionamento perfeito. Se João chegasse para você, vou usar a Ludmila aqui, gente, como exemplo, tá? Não é nada que está acontecendo, é só um exemplo para vocês entenderem aonde eu quero chegar. E João dissesse assim: Ludmila, o café da manhã vai ser na cama, a casa vai estar impecável, os meninos vão estar sempre a postos, tudo que você precisar eu vou estar ali pronto, vou ser o melhor marido que você merece. Perfeito. Mas, uma vez por ano, deixa eu sair para pecar. Não? Não. 4 horas. Durante os 364 dias. No 365, 4 horas ele vai se divertir por aí. Não? Vai não. Por quê? Nossa, mulher quer valer. Porque fez um compromisso comigo. Não se entregou na totalidade. Você casaria com alguém que se entregaria pela metade? Não. Você faria algum acordo com alguém que te daria só metade? Não. Dá para ser meio amigo, meio irmão, Não. meio marido, meio mulher? Não dá. Porque a gente espera tudo. É verdade. A gente quer tudo. Quer ser um amigo verdadeiro, uma mulher excepcional, um marido excepcional, um excelente profissional, onde tudo a gente está ali como servindo a Deus o melhor. Tem gente que não gosta de dar o coração por inteiro, só dá pela metade. Mas para a gente entender um pouco, o que te faz pensar, o que nos faz pensar que Jesus estaria voltando para uma noiva desse jeito? Como é que Jesus vai voltar para alguém que vive uma vida com Cristo pela metade? Alguém que diz que serve a Deus, ama a Deus e não vive. Jesus vai voltar para essa metade de gente? Não vai. Não se contamine para que você não venha se corromper. É verdade. Para que Deus te Aleluia, faça Pai. romper. Glória a Deus, aleluia. Muita gente abre a Bíblia com a expectativa de receber o que falta, mas não de conhecer o que já tem. Deus não te trouxe aqui para corresponder à expectativa, mas para Ele te dar revelação daquilo que Ele já tem para você. Aleluia. Esse é o Glória a intuito. Deus. Porque quando você está na expectativa de algo, você está movido por necessidade ou por interesse. E esse não é o intuito. Não se permita perder o controle pelo que se move à sua volta. É Cristo. O intuito é Cristo. Aleluia. A vontade é Glória a Cristo. É por Deus. inteiro. Amém. Por que ele fala das obras? Aí ele fala que não é só pelas obras, é pela fé. E não é só pela confissão, mas pelo arrependimento. Verdade. É um conjunto. Deus não quer a gente pela metade, não. Deus quer a gente por inteiro. Ninguém vai pela metade. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente aqui que está esgotado, que está exaurido, que está cansado. Tem gente que está se sentindo nada, pensando que Deus deixou de lado. Deus está nos observando. Aleluia. Pai. O socorro vai chegar. Aleluia. E quem está fazendo a gente ficar cansado, exaurido, não são circunstâncias, é a mão do próprio Deus. Amém. Entenda Aleluia. isso, louvado seja Deus, é quem pode dar glória. Porque quando o socorro chegar, quando a resposta chegar, quando Deus te der a direção, você não vai ter medo de ir nem de prosseguir. Porque você não vai ter mais nada a perder. Amém. Está sofrendo tanto, já perdeu tanto, está tão cansado, não sabe mais nem o que faz da vida. Pega Jesus logo. Aleluia. Aceita logo, confessa logo. Deus. Porque quando Ele chegar com consolo, Ele te der a direção, você não vai ter força para dizer não, é o que eu tenho. E glória a Deus por isso. Aleluia. Porque você tem Ele, você tem tudo. Já perdeu tudo que tinha, está esperando perder o quê? Amém, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Quando a gente confia em Deus, Deus envia o socorro. É verdade, Pai. Elias estava cansado, o profeta. Aí chegou um determinado ponto de esgotamento. Senhor, eu quero morrer. Me mata, me mata. Está na palavra. Me mata. Deus ouviu o que o profeta falou? Não. Nem se manifestou.
Quando ele disse, eu quero morrer, ele mata. Que ele esgotou, que ele foi dormir, aí o Senhor começou a trabalhar. Porque Deus sabia que no esgotamento dele não ia adiantar Deus falar e nem fazer. Porque quando nós estamos esgotados, nosso ouvido não ouve nada, a mente não processa nada, o coração não recebe nada. Está cansado, não aguenta mais. Então tudo que fala, tudo que fazem, tudo que aconselham, nada vai entrar, nada vai resolver, porque você está cansado, exaurido. Verdade. Então você está no seu limite, porque não entra mais nada. E quando o profeta dormiu, porque o cansaço emocional, ele nos deixa exaurido ao ponto da gente não ter força mais nem para levantar. Verdade. Então, quando a gente tem o cansaço, ele bloqueia o nosso entendimento. O cansaço, ele bloqueia. Então, todo conselho que te dá, entra aqui e sai por aqui. E se alguém for falar, principalmente se for um versículo bíblico, meu Deus, Deus não está nem me vendo. O profeta que tinha intimidade com Deus, que Deus falava com ele, parava de chover, o homem, intimidade quem tinha era ele. Eu quero morrer, eu não aguento mais não, essa perseguição dessa Jezabel na minha vida, eu estou cansado desse fardo. Eu imagino que ele disse isso, a Bíblia não relata, não, mas eu estou falando. E a gente mesmo disse, eu estou cansado disso, estou cansado dessa perseguição, estou cansado desse negócio assim, assim. Aí o Senhor deixou ele, ó, descansar, ficou só olhando, não é assim? A gente pensa que Deus não está ouvindo, a gente murmurando, reclamando, brigando, chorando, pendurando luz, quebrando os pratos, a panela, e o Senhor lá só. Quando ela dormiu, eu entro. Amém, Pai. Aleluia. Quando ela dormiu, eu movimento. O esgotamento, ele bloqueia o nosso coração. Então, quando Elias pediu para morrer, Deus não levou em consideração o pedido dele. Porque Deus não deu para ele o que ele precisava. Deus deu para ele o que ele necessitava. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse, me mata. Dormiu. Quando Elias dormiu, o céu abriu. Quando a terra descansa, o céu trabalha. Glória a Deus. Descansa, porque nem eu nem você vão morrer nesse deserto, nessa luta. Aleluia. Quando a gente descansar e entregar, o Senhor vai trabalhar, vai operar. Porque quando ele dormiu, o Senhor manifestou. Aí o Senhor enviou pão, o Senhor envia água. E aí quando ele quis morrer, quando ele acordou, o Senhor disse assim, come e bebe. Porque a caminhada ainda é longa. E quando tu quer descansar, dormir, largar tudo para trás, o Senhor diz, levanta. Levanta e anda. Glória a Deus. Continua de pé. Nós não podemos parar. Glória a Deus. Descansa. Descansa necessário. Ele descansou. Fez tudo em 6. No 7º dia, descansou. Ele é Deus. Ele não precisava de descanso. Mas ali foi um dos primeiros ensinamentos sobre descanso. Amém, Pai. Aí tem gente que quer abraçar o mundo com as pernas e não dá conta. Deus nos deu foi a armadura, não foi tempo de corrida não. Como é que você vai correr com armadura, com escudo, com lança, com espada, com couraça, com capacete? Não dá. Amém. Ali é para você se posicionar para quando chegar a batalha você saber se defender. E tem guerras ainda que você vai ter que saber selecionar. Verdade. Porque você tem muita gente esgotada porque está olhando para o que não é para olhar. Selecione as suas batalhas. Você está esgotado aqui porque tem brigas que não era nem para você se envolver. Verdade. Então comece a se fortalecer em Cristo. Vamos continuar sendo quente, buscar esse fervor, esse fogo, para que a gente possa estar na presença do Senhor. E mesmo exauridas, mesmo cansadas, mesmo desmotivadas, Aleluia. descansa. Amém. A palavra diz que o Senhor dá os seus enquanto dorme. É verdade, Senhor. Se Deus não vigiar, em vão vigia a sentinela. Verdade. Aí tem gente que diz assim, mas gente, eu trabalho tanto, não tem a metade do que o outro tem. Porque não está descansando, não está usufruindo. Sabia que o desfrute é bênção? Amém. Vamos ficar de pé para encerrar? O desfrute é bênção. Deus te deu para você desfrutar. Aí você morre e fica tudo aí dentro de uma caixa amontoada e você não viveu, não viajou, não desfrutou, não sorriu, não levou nem um fio para tomar um sorvete. Porque é só juntando. Não estou falando que é ruim você economizar, não. Mas aprenda a ter equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Quando a terra descansa, quando o seu corpo descansa. Quem é que já vivenciou milagre aqui? Eu já. Amém. Quantas circunstâncias eu disse, Deus, aqui eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como mexer, eu não tenho como agir ao Senhor. Aí quando eu descansei, eu disse, amanhã é o fim. Porque tem dia que é assim, né? É verdade. Hoje é o dia, então amanhã é o fim. Senhor, hoje, pra mim não dá. Amanhã acabou tudo. Aí Deus vem com socorro. É verdade. Glória a Deus. Deus vem com socorro. Tem lutas na vida da gente que a gente não sabe nem como enfrentar.
Uma vez eu passei uma luta em Senador Canedo e eu estava tão enfadada de estar dentro de casa que eu botava uma roupa para ir para a rua de academia andar. E o povo, pastor, indo para a academia, só Deus sabe. Mas era só para andar, não era para ir para a academia não. Aí eu andava 2, 3 horas da tarde eu andando nesse Senador Canedo aqui a pé, para lá e para cá, para lá e para cá. Gente, tem coisa que é assim que ultrapassa além das nossas forças. Então, ao invés da gente se perder, desesperar, é descansar. Porque o socorro sempre vem. A palavra diz: eu nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão, nem ninguém desamparado. É verdade, Senhor. Então o Senhor não vai nos desamparar. Deus é o socorro para a nossa vida. Ele é socorro e fortaleza para nós. Esse não vai ser o último dia, só descansa. Amanhã tem providência, amanhã tem misericórdia. Amanhã tem a provisão, a providência, a cura, a resposta. Amém. Enquanto a fôlego de vida, a esperança, Deus está trabalhando. E se não for o tempo de você morrer, nem se preocupe não. Porque quando chegar a senha, não tem quem te livre, não tem oração, não tem ninguém. Quando chegar seu dia, já era. Mas enquanto não chegar, irmão, você pode querer morrer, mas você não vai achar essa morte. É verdade. Porque Deus tem no controle. Ele tem algo escrito na sua vida e na minha. Então é tempo da igreja ficar quente, não morna. Amém, Jesus. É com o nosso fogo, o fogo do céu, impactar os frios lá. E a gente não cair na mornidão. Ai, tem tanto tempo de crente, estou na igreja, estou ouvindo a palavra, mas nada muda. Está repreendido esse Aleluia. Para a glória de Deus. Todas as pessoas que estão nesse ministério vivem novidade de vida. Glória a Deus. É uma mudança, é uma luta, cria uma batalha que a vitória vem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a semana de vocês. Uma semana de vitória. Que até domingo, ao nosso segundo reencontro da semana, Deus possa mover aquilo que você necessita e aquilo que você precisa. Não só aquilo que você tem clamado, mas além. Porque Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Aquilo que sentimos, aquilo que ocultamos dentro da nossa alma. E Ele faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou precisamos. Amém? Receba a sua vitória, receba a força, receba vigor, receba graça, receba livramento, receba estrutura para continuar de pé, receba sabedoria, inteligência, receba temor, receba tremor, receba a palavra do Senhor para que haja transformação, salvação, libertação na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja diz: Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Agindo Deus.